Fala pessoal, tudo bem? Vocês que estão me acompanhando no YouTube e já verificaram alguns vídeos meus, já devem ter percebido que eu gosto muito de ler. E na minha vida, basicamente, eu tenho momentos que eu leio livros de diversos assuntos, tá? Por exemplo, tem momentos que eu quero ler livros sobre produtividade, então eu acabo comprando diversos livros de produtividade e eu fico lendo eles. Eu fico muito feliz em ler. Tem momentos que eu quero ler sobre literatura, e aí eu estou lendo sobre literatura. Machado de Assis é uma dos os livros de Machado de Assis é um dos que eu mais gosto, tá? E aí eu acabo lendo, eu não preciso comprar porque eu já tenho, releio eles, tá bom? E tem momentos também da minha vida que eu quero ler sobre filosofia. E é muito interessante quando você vai estudar a parte de filosofia, e já entrando já no assunto do nosso vídeo, a parte de filosofia é interessante porque você acaba descobrindo diversas coisas que são importantes para a sua vida, tá? E nesses momentos que eu estava estudando bastante filosofia, eu li um livro, eu vi alguns vídeos, e aí a partir desses vídeos eu vejo qual o livro que a pessoa que está fazendo o vídeo no YouTube está seguindo, e aí eu compro o livro se eu gostar, e acabo lendo o livro, e eu cheguei nesse livro aqui, tá? A Arte de Viver. E eu queria pegar uma frase desse livro e aplicar no mundo dos concurseiros, tá? Porque hoje a gente sabe que o mundo dos concurseiros, que estudar para concurso público, apesar de ser simples, não é fácil, tá? A gente tem que lidar com diversas situações, inclusive psicológicas, para que a gente consiga passar por esse momento da nossa vida até ser aprovado, tá? É um momento, tá, gente? Desculpa, isso passa, tá? Mas passa e às vezes deixa um pouquinho de sequelas. Eu até costumo brincar, né, que se você não ficou como se diz, não teve nenhuma sequela psicológica ainda, é porque você ainda vai ter, porque o concurseiro, quando chega lá no final da sua jornada, sendo aprovado, tem alguma ansiedade, tem alguma outra coisa que você acaba desenvolvendo no mundo dos concursos, tá? E quando você entra no seu serviço público, você tem que dar aquela aliviada depois para poder seguir a sua vida, porque realmente é pesado, tá? É pesado, tá bom? Então, essa frase que eu botei aqui nesse livro, esse livro aqui, ele é um livro que fala sobre estoicismo, tá? Epíteto, ele foi um estoico, tá? Eu não vem aqui o caso eu falar sobre estoicismo, mas esse livro aqui, esse Sharon Lebel, não sei como é que se fala, Lebel, e ele pegou algumas frases e comentou. E ficou muito bom esse livro, tá? Eu vou pegar só uma frase, tá? E, e vale muito a pena você dar uma lida nesse livro, caso você goste desse tipo de assunto, tá? Vamos direto ao ponto aqui. Já estou falando bastante aqui para uma introdução de vídeo, tá? Então, hoje os alunos, as pessoas, os estudantes concursados, os concurseiros, né? Não concursados, concurseiros, eles acabam vivenciando muito uma ansiedade, tá? E essa ansiedade, ela é muito prejudicial para o mundo dos concursos, para você que está estudando para concurso público. E você vai ter que aprender a lidar com ela, porque ela realmente, ela aparece, tá? Como, por exemplo, você tá estudando para uma área de concurso público e você entra na internet e começa a ver um monte de concursos públicos para aquela área. Só que você sabe que ainda não está preparado, só que você tem medo de ser o último concurso daquela área da sua vida. Aí você gera uma ansiedade e você fica acompanhando aqueles concursos, quando que sai a comissão, quando que vai sair o edital, e todo dia você olha aquilo dali vai acrescentando uma ansiedade em você e no final das contas aquilo não soma muito para a tua vida e atrapalha os seus estudos, tá? Então, vamos aqui à parte do livro, tá? Bom, a primeira frase que ele fala é: saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode, tá? Isso é uma regra básica do estoicismo, tá? E aí vamos ler aqui. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio.
Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Tá? Vamos pensar assim. Qualquer coisa que aconteça ao redor na sua vida ou na sua vida, você tem que sempre pensar, e eu tenho feito isso muito, eu sou uma pessoa que sou bem ansiosa e tenho utilizado isso muito para poder solucionar esse quesito de ansiedade, pelo menos momentaneamente, tá? Quando tem alguma coisa acontecendo na minha vida, eu sempre penso assim, cara, eu tenho controle sobre isso? Não, não tenho controle sobre isso. Ah, se eu não tenho controle sobre isso, por que que eu vou ficar pensando nisso? Aí eu tento esquecer aquilo, pelo menos momentaneamente, tá? E logo após aqui, na segunda frase, né, ele bota, ocupe-se apenas do que você pode controlar, tá? E aí é essa frase que eu quero conversar com vocês. Para o mundo de concurso público, vamos aplicar isso para o mundo de concurso público. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Bom, que um concurseiro pode controlar no mundo dos concursos públicos? Eu tentei desenvolver aqui uma teoria aqui para vocês, tá? E eu acho que essa teoria vai acabar ganhando robustez aí, eu vou poder falar mais vezes nos vídeos. Mas se a gente chamar de um triângulo, tá? E aí começa já tem uma teoria com um pouco da minha pegada, uma pegada um pouquinho nerd, tá, gente? Porque eu gosto muito, eu fiz licenciatura em matemática, eu gosto muito dessa parte. Então imagina como um triângulo, tá? A gente tem um triângulo. Um triângulo tem 3 lados. E eu vou te falar que cada lado desse é o que você pode controlar no mundo do concurso público. O restante você não controla, gente. Você não controla, não adianta, tá? Vamos pela base, tá? A base desse triângulo, ela é só a parte mais interna, que é o quê? São as escolhas que você vai fazer. E as escolhas que você vai fazer, você pode controlar, porque são escolhas suas, tá? Então você tem que se preocupar sim com as escolhas que você vai fazer na sua vida. Primeira escolha, e ela é básica para você virar um concurseiro, é: você quer encarar isso de verdade? É uma pergunta e você tem que responder essa pergunta. Você realmente quer encarar esse projeto de estudo para concurso público de verdade? Tá? Você tem noção do que é estudar para concurso público? Não tem? Pesquisa na internet e aprenda o que é os comentários das pessoas, ok? Primeira coisa. Você quer encarar isso? Essa é uma pergunta que você pode demorar até um tempo para responder isso. Eu demorei 4 meses, 4, 5 meses para responder essa pergunta. Eu quero encarar isso. Conseguiu responder? Se não conseguiu, você pense bastante. Se conseguiu responder, coloca aqui nos comentários. Você quer estudar para concurso público? Você quer encarar esse projeto de verdade? Porque não vale a pena iniciar e depois parar, porque você vai gastar tempo, dinheiro, vai gastar psicológico para aquilo. Tá bom? Então essa é a primeira escolha que você fazer, na base, na escolha, você vai fazer essa primeira pergunta. Tá? Essa pergunta sendo positiva, a resposta sendo positiva, afirmativa, sim, eu quero encarar esse projeto para concurso público, estou pronto para isso, você vem para a segunda pergunta. A gente ainda está na base do triângulo, gente. Olha, aqui ó, é um triângulo, tá? Está na base aqui. Você vai perguntar: qual área ou concurso eu quero? Aí já é uma outra pergunta que é muito, muito, muito difícil responder. Às vezes os alunos demoram a responder, tá? Tem mentorado comigo que entra procurando área fiscal e, e há 1, 2 meses eles decidem mudar para a área controle e ficam de vez na área controle e tal. É difícil você saber responder essa pergunta, mas é importante que você faça uma pesquisa, tá? Hoje a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, mas YouTube para pesquisar sobre isso, porque são vídeos mais longos, né? Então você tem como pesquisar e saber como que funciona o trabalho, as disciplinas que você vai ter que encarar ali na hora dos seus estudos, para você decidir sim se você quer uma área policial, se você quer uma área controle, se você quer fazer para banco, se você vai querer fazer para área fiscal. Então você tem que decidir qual é a área que você quer para a sua vida. Tá? Você já decidiu que vai encarar, você tem que decidir qual é a área que você quer para a sua vida.
E a partir do momento que você decidir a área que você quer para sua vida, você vai, basicamente, vai preencher a base desse triângulo. Essa base, que são as suas escolhas, são coisas que você pode controlar. Tá? Você pode controlar a área, o concurso que você vai prestar. Você pode controlar querer ou não estudar para concurso público. Essas são as suas escolhas, tá bom? Então, se preocupe com isso, ocupe-se disso. Não ocupe-se de mais nada, não se preocupe com mais nada no quesito escolha nesse momento, tá? Agora a gente está indo para um outro lado, tá, do triângulo. Ou seja, lembra aqui que o triângulo tem 3 lados. A base a gente já começou com suas escolhas, então a gente está indo para esse lado aqui, tá? E o que é esse lado aqui? É o seu estudo, é o dia a dia, são as ações, como agir, tá? Como você vai agir no dia a dia, tá? E aí a gente pode fazer algumas subdivisões de coisas que você pode controlar no como você vai agir no seu dia a dia, tá? Mas você vai decidir, basicamente, qual material você vai comprar. Isso é uma escolha, tá? Qual material? Se você tem condições de comprar material, se você vai utilizar um YouTube, mas qual material que você vai comprar, tá? Você tem que fazer essa escolha. E aqui eu abro um parênteses de um professor que dava aula para mim, e ele falava isso para a gente. Pessoal, não precisa ter 10 livros de direito constitucional, basta ter um. Porque se você aprender no que tem um, possivelmente você vai mandar bem na prova. Tá? Então, as pessoas às vezes compram diversos cursos, e no final não conseguem estudar nenhum deles. E esse professor ele ainda falava assim, basta ter o melhor. Ou seja, não precisa de 10 livros de direito constitucional, basta você comprar o melhor. E o melhor, e aí ele vai indicar o melhor, normalmente os professores indicam, mas é um livro que você vai gostar. E você fica com aquele livro, e você segue aquilo. Tá? Então, você hoje na internet, para escolher o material, você tem diversos cursos. Não saia do padrão, gente, não saia do padrão nisso, porque os cursos, eles entregam material bom. A gente tem cursos como grandes que entregam material atualizado, videoaulas, PDFs, questões. Tá? Então, não saia do padrão, não precisa sair do padrão. Esses cursos grandes, normalmente, eles também são baratos. Então, você, se conseguir comprar, assinar um curso desse, você já tem o material. Então, a sua escolha foi feita no quesito agir, ação que você vai tomar no quesito de estudar. Tá? Outra coisa que você vai ter que escolher, fazer escolha, é planejar. Isso é uma escolha que eu falo em alguns vídeos aqui, que você tem que fazer planejamentos de longo, médio, curto prazo. E curto prazo seria o planejar a sua semana. Então você vai ter que sim planejar os seus estudos. Quais disciplinas você vai estudar agora, no primeiro momento, para aquela área que você já escolheu, para aquele área de concurso que você já escolheu. Quais são, como que você vai planejar, você vai decidir, eu vou pegar um aplicativo, ou vou fazer no papel e caneta mesmo, no lápis e no caderno, planejamentos da sua semana, quando que você vai estudar, o que você vai estudar, tá bom? Então você vai pegando lá do macro, ou seja, tem um concurso ou a área, as principais disciplinas, aí você fala assim, pô, as principais disciplinas eu quero terminar mais ou menos aqui. Então para isso, eu vou começar a planejar aqui. E aí você vai diminuindo ao ponto de chegar uma semana. Na semana, todo domingo, você vai sentar e vai planejar a sua semana. Tá? São ações que estão no seu controle, gente. Tá? Estão no seu controle. A outra coisa que também está no seu controle é a sua metodologia. Pô. Você pode pesquisar na internet, no YouTube também, para poder ver metodologias de estudo. E metodologias de estudo eu posso falar que são de 2 vieses. Tá? Metodologia geral, que seria basicamente, você vai estudar teoria, fazer revisão espaçada, quando você vai fazer exercícios. Isso é uma escolha que você tem que fazer, tá? Tem que fazer essa escolha. E a metodologia mais específica, que é qual a disciplina que você vai resumir, se você vai assistir videoaula, vai assistir PDF, e também é uma escolha. Isso são coisas que você tem que se preocupar. Pessoal, presta atenção, eu fiz um triângulo
cada triângulo tem um quesito, a gente não falou do terceiro lado, mas cada quesito existem perguntas que você vai ter que responder. Então, para você ver que estudar para concurso, você precisa responder algumas perguntas, né? E faz parte, você decidiu encarar lá na primeira pergunta, então você vai encarar isso aí, tá? Então, dentro dessa parte do agir, que são seus estudos, a parte mais focada para o estudo, que é esse lado do triângulo, então você vai escolher fazer essas perguntas, que seria material, planejamento e metodologias, tá? Tanto da parte geral de metodologia quanto da parte específica. Tá? Vamos agora para o terceiro lado do triângulo, tá, gente? O terceiro lado do triângulo, eu acho que quando eu fiz aqui essa teoria, é uma coisa mais nerd, né? É a parte física, tá? E aí você vai pensar assim, é o espaço-tempo, tá? Porque você pensa assim, você consegue controlar o seu espaço-tempo, tá bom? Você consegue. Esse triângulo é tudo que você pode controlar no mundo dos concursos públicos. Tá? E o espaço-tempo é basicamente o seguinte, gente. Vamos para rotina. Rotina mais focada no tempo, mas o espaço também influencia. Você tem que organizar a sua rotina diária. A rotina diária é uma das coisas mais importantes que vai te manter firme no seu projeto. Exemplo, vou contar o que está acontecendo hoje comigo. Eu tenho uma mentoria para concurso público. Então, essa parte aqui do estudo, eu entrego tudo para o aluno. Tá? Ou seja, tudo que você vai precisar fazer. Material eu entrego, planejamento eu entrego, metodologia eu entrego. Então, esse lado do triângulo que eu falei anteriormente, a minha mentoria faz para você, tá bom? Ela responde essas perguntas para você. A base, a minha mentoria já não responde a pergunta, mas ela ajuda a responder, tá? Você já respondeu dizendo que quer encarar, você entrou na minha mentoria, mas você vai responder qual concurso e qual área, tá? Ela te ajuda, porque ela conversa com você. Eu converso com você, tá bom? Nessa parte aqui de rotina, tá? Você precisa internalizar algumas coisas. E aí, por que eu entrei na mentoria? Porque hoje eu tenho essa mentoria e para que a minha mentoria ande, eu preciso criar uma rotina na minha vida. E além de ser mentor de concurseiros, eu sou auditor de controle externo de Tribunal de Contas. Então eu tenho jornada dupla. Então, se eu não criar uma rotina na minha vida, eu não consigo tocar os dois. E eu tive que utilizar esse aprendizado que eu tive no momento de concurso público para tocar essa jornada dupla, ou seja, criei uma rotina. Hoje, como é minha rotina? Só a parte da manhã que eu vou falar para vocês. Minha rotina de manhã, acordo 5 ou 5h30, dependendo do cansaço do horário que eu vou dormir e dependendo do que eu vou fazer logo de manhã. Eu sempre pego um plano de um aluno para resolver de manhã, ou seja, é um aluno que está precisando mudar de um plano, um aluno que precisou fazer uma pausa no plano, e aí acabou que atrasou um pouco o plano do aluno. Eu sempre pego um plano para resolver. Eu abro minha sala de estudo às 6 horas da manhã e nesse momento ainda estou trabalhando em plano. Quando dá lá mais ou menos umas 6h15, 6h20, eu pego o livro, e hoje eu estou lendo esse livro aqui, hoje o livro da semana é esse praticamente, está sendo um livro por semana, eu estou lendo esse livro e esse livro, eu estudo esse livro e estudo ali basicamente de 6h20 a umas 6h45, 6h50. 6h50 eu paro, eu pego o roteiro do vídeo que eu quero gravar para vocês, ou então eu faço um roteiro rapidinho, tá? Eu tenho feito os roteiros mais rápido hoje em dia. E eu, 7 horas da manhã, eu gravo o vídeo. Devem ser talvez umas 7h10 da manhã de uma sexta-feira hoje. E aí eu gravo 1 ou 2 vídeos e às vezes quando eu estou muito animado, e normalmente no início da semana menos cansado, eu gravo 3 vídeos. 8 horas da manhã eu estou indo para a academia, porque eu aprendi que eu tenho que cuidar de mim e a academia me mantém na rotina. E depois, às 9 horas da manhã eu saio da academia, 9h20,
eu me arrumo e vou para o trabalho do tribunal, tá bom? Então eu criei uma rotina. Essa rotina que eu criei, ela é justamente o que me mantém de pé diariamente, o que mantém meu projeto, meus 2 projetos da minha vida, minha jornada dupla andando, caminhando bem. Então você vai ter que criar uma rotina para o seu projeto de concurso público. E como que você vai criar uma rotina? Você tem que se conhecer, você tem que olhar o seu dia, você tem que ver gargalos de tempo que você pode estudar, você tem que começar a observar ao seu redor. Existe uma biblioteca, existe alguma cafeteria que você poderia sentar para estudar. Você começa a se conhecer e você começa a definir horários para você estudar. Você pega horários específicos do seu dia para estudar. Meia hora aqui, 1 hora aqui, 2 horas ali. E aí você cria uma rotina. Essa rotina, tá? Ela vai te ajudar muito a evoluir no seu projeto, tá? E é algo que você pode controlar. Você pode controlar qual é o horário que você vai estudar. E esse triângulo é o triângulo do que você pode controlar. Tá? E por que eu botei o espaço? Porque o espaço é importante. Você viu que eu falei de cafeterias, bibliotecas? A sua casa. Você pode controlar o espaço que você vai estudar. O espaço é basicamente bem atrelado ao seu tempo, à sua rotina. Então você tem que ter um espaço para estudar. Na sua casa, se você não tem um espaço, você tem que achar um espacinho, pega uma mesa, bota num cantinho. Tá? Não precisa ser luxuoso, só precisa ser iluminado. Tá? Tá iluminado? Tá bom, pô. Bota num cantinho. Então você tem que criar um espaço para você estudar. Você tem a cafeteria, vai para a cafeteria, bota um fonezinho para tirar o ruído ali do ambiente, bota uma musiquinha zen ou uma música que você goste e vai estudar. Então você consegue controlar o espaço, tá bom? Resumindo aqui, pessoal, resumindo aqui. Estoicismo falando, ocupe-se apenas do que você pode controlar. Então quando você está hoje concurseiro, entra no Instagram e fala, comissão formada, a banca pode ser X, Y, Z, concurso atrasou, concurso não atrasou. Isso você não pode controlar, gente. Você não precisa se preocupar com isso. Não precisa. Você pode controlar o que eu botei aqui para vocês nesse vídeo, tá? E eu queria fazer um adendo do quesito tempo. Lembra que eu falei que é um triângulo? Aqui está as suas escolhas, aqui está os seus estudos e aqui está o tempo. Um adendo nesse quesito tempo, espaço-tempo. Pessoal, se você maximizar o seu tempo, ele praticamente... O que eu digo que é maximizar? É você conseguir chegar ao máximo que você pode estudar no dia, separando em locais específicos, e você conseguir manter uma rotina que você consiga fazer isso diariamente. O tempo para de ser algo que você pode controlar, porque você não consegue aumentar mais. Tá? E como você não consegue aumentar mais, não tem lógica você ficar se preocupando que o concurso, que está saindo a comissão do concurso, porque você ainda está preparando a base dos seus estudos. Então você está no máximo, na sua melhor performance de tempo, de tempo disponível para estudar, está estudando esse tempo. Então não tem lógica você se preocupar com diversos concursos. Ah, porque a comissão saiu. Não tem lógica, gente. Porque você ainda está na base. Se sair o concurso hoje, você não vai pegar, porque você ainda não preparou a base. Então, para que você está preocupado com isso? Então, você escolheu uma área, gente. Você escolheu uma área. Essa escolha aqui de baixo é importante. Você escolheu essa área. Então, maximize seu tempo para você não se preocupar mais com o tempo, tá? Voltando aqui para o resumão. Se você entra na internet e vê diversas informações, faça uma pergunta. Eu tenho controle sobre isso? Eu tenho controle sobre o órgão do concurso, se vai ter o concurso ou se não vai ter, e se tem uma comissão? Eu tenho controle? Você escolheu uma área, então você vai fazer diversos concursos daquela área. Eu tenho controle para um concurso específico? Não tem, você não tem controle, gente. Então você continua estudando, continua estudando, continua estudando, continua estudando, vai preparando a base, vai aumentando seu percentual de acerto. Isso tudo
esse triângulo que você tem controle vai fazer com que você evolua com o tempo, tá bom? Então não se preocupe, isso gera ansiedade. Na minha mentoria eu vejo muitos alunos me mandando mensagem para mim de Instagram, comissão saiu. Eu não falo muito porque não é legal ficar toda hora falando, mas pessoal, olha, não se preocupa com isso não. Não se preocupa com isso não. Isso, inclusive, você contratou uma mentoria para isso, para se preocupar com isso, para você não se preocupar com isso. A sua preocupação é seguir o que eu te planejei para você, o material, o planejamento e a sua metodologia, ou seja, a metodologia que a gente combinou. Você não vai se preocupar mais com a base, porque você já fez a sua escolha. Sua preocupação é maximizar o seu tempo de estudo, já está nesse lado aqui do triângulo, é maximizar o seu tempo de estudo, é escolher o melhor espaço para você estudar. Se preocupa com isso e segue, segue, segue. Não olha para trás, sempre para frente, porque você vai evoluir ao ponto de passar no concurso público, tá, gente? Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria falar. Eu queria pegar esse gancho do estoicismo, que uma época da minha vida que eu li bastante sobre isso, tá? Hoje eu já não tenho lido muito, eu não estou numa época de ler sobre filosofia, mas eu acho que isso me ajudou a controlar a minha ansiedade e vai poder ajudar você a controlar um pouquinho essa ansiedade de concurseiro que a gente tem, tá bom? Grande abraço, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê o like. Se você está gostando dos meus vídeos, não deixe de me seguir, tá bom? E grande abraço. Até a próxima.